A graça e a paz, meus irmãos. Estamos nós aqui outra vez para ministrar uma abençoada aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus seja conosco, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós temos como tema da aula de hoje o encontro com o discípulo amado. Quem é esse discípulo amado? João, né? João, o discípulo amado. E nós vamos nos embasar essa aula de hoje com a referência bíblica de João, capítulo 21, de versos 20 a 25. E também 1 João 4, de 7 a 12. Bom, nós já ouvimos falar que João era um apóstolo querido, né? Mas João teve suas particularidades. Primeiro, quem era João, né? João, antes, durante e depois do encontro com Cristo, né? E nós sabemos que às vezes a gente acha que pessoas difíceis, pessoas problemáticas não podem se achegar a Deus, mas o Evangelho é um Evangelho de poder e é de poder transformador. Portanto, vamos ver hoje o que foi que o Evangelho, a presença de Cristo, fez na vida de João. Não é? Então, João é o autor daquela frase muito conhecida como filhinhos, amai-vos uns aos outros. Na sua primeira carta, de 1 João, ele fala nada mais, nada menos do que 50 vezes a palavra amor. Por isso, ele é considerado o apóstolo do amor. Mas João foi uma pessoa comum, assim como nós, né? João foi uma pessoa natural, como todo mundo é um dia. Então, antes, João era discípulo do mundo, né? Discípulo do mundo. Mas João passou a ser discípulo de João Batista. E João Batista foi a pessoa que Deus abençoou e preparou para preparar o caminho para receber a vinda do Messias, Jesus Cristo. E João era ciente disso. Então João começou o seu trabalho e aqueles que participavam do ministério de João Batista, que não é esse João que a gente está falando, esse João que a gente está falando é outro, é o João filho de Zebedeu, de Salomé, irmão de Tiago, pescador, né? Esse João que a gente está falando como apóstolo amado. Mas João Batista foi a pessoa que Deus colocou no mundo para preparar o terreno para a chegada de Jesus. Foi o João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo mundo, discípulo de João Batista, tinha essa esperança, esse desejo de se encontrar com o Messias. E aconteceu isso na vida de João. Mas João era particular, tudo indica que era de uma família não era uma família muito pobre, não era uma família de bem de vida, porque o pai, Zebedeu, era pescador, tinha empregados. Então era um empresário da pesca, né? Vamos dizer assim. Mas João é essa pessoa que a gente vai falar. E João se encontra com Jesus, muda totalmente, porque daqui a pouco nós vamos falar de algumas particularidades de João, né? E João, ele tinha alguns comportamentos inadequados, né? Como todo ser humano tem, né? João tinha um temperamento muito difícil. Ele era explosivo, né? E não foi à toa que Jesus colocou o nome de João de Boanerges, está lá em Marcos capítulo 3, verso 17, chamando João e Tiago de os irmãos Boanerges, ou seja, filhos do trovão. E aí dispensa comentário, né? João também tinha um temperamento difícil, ele era ambicioso. Ele certa vez chegou com o irmão dele, Tiago, para Jesus, fazendo uma proposta que revoltou os 10 apóstolos, os outros 10, dizendo assim: olha, Senhor, tu quando entrar no reino de Deus,
permite que eu e Tiago sente um à tua direita, outro à tua esquerda. Isso causou uma insatisfação com os demais. Veja a ambição dele, né? Mas Jesus colocou ele no devido lugar. E aí João era também intolerante. Outro dia, João encontrou um cidadão lá que não era discípulo de Jesus e expulsando demônio em nome de Jesus. Mas aí ele proibiu o cara de expulsar o demônio, porque não, só quem pode é a gente. Então, João era essa pessoa assim. Mas aí Jesus o repreendeu também. João, outra vez, ele se apresenta na Bíblia, em Marcos 9, capítulo 38 a 41, como uma pessoa muito vingativa. Certa vila, certa aldeia samaritana não quis receber Jesus e ele fez uma proposta nada mais nada menos do que mandar tocar fogo naquela vila ali, né? Então veja o que tinha dentro de João. Mas observe que João era discípulo do mundo, como a gente era. Depois ele já começou a ser amaciado, passando a ser discípulo de João Batista, né? Já houve mudanças, mas mesmo assim precisava mudar ainda mais. E aí vem o encontro com Jesus, que está narrado no capítulo 1, versos 19 a 20 do livro de Marcos, onde está lá João, Tiago, seu irmão, e o pai, Zebedeu, né? Um barco, e Jesus convida João e Tiago para serem seus discípulos, e eles aceitam. E esse João, amado de Jesus, teve sua evolução, né? Teve seu aperfeiçoamento, até chegar a um lugar de destaque. João é escritor de 5 livros da Bíblia, ele só perde para Paulo. João escreveu o quarto evangelho, que é o evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o tão conhecido Apocalipse, né? Então, esse é o João, mas João, para chegar a isso, ele precisou se aperfeiçoar, ele precisou se disponibilizar a crescer e andar com pessoas que fizeram transformar, né? João, que andava com qualquer um, passou a andar com João Batista e depois passou a andar com Jesus Cristo. E foi com isso que João conseguiu ter intimidade com Jesus. E essa intimidade com Jesus está clara em várias narrativas bíblicas, onde, na última ceia, por exemplo, foi o apóstolo que encostou-se no peito de Jesus, né, demonstrando a intimidade, né, amor um pelo outro, né? E João, na ressurreição da filha de Jairo, né, João estava presente. Naquele episódio da transfiguração, João estava junto com Jesus. Olha, João em várias partes, né? No episódio de ir ao túmulo, João estava lá, foi ele que viu os lençóis e teve uma compreensão daquilo tudo, né? Então, João, na morte de Cristo, na cruz, Jesus o recomendou que tomasse conta de Maria. Então, veja que a proximidade de João com Jesus recaía sobre João bênçãos e mais bênçãos, porque ele estava próximo de Deus, do autor da vida, do milagre, né? E sendo abençoado por Deus profundamente. Quando foi no episódio da aparição no mar de Tiberíades, estava lá João no jardim do Getsemane também. Então tem várias passagens na Bíblia que demonstram essa proximidade de João com Jesus. E isso serve para a gente também compreender que a gente precisa se aproximar mais de Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos agora para uma segunda etapa, que é concluir mais ou menos alguma coisa a respeito da vida de João com a nossa. Então, vamos lá. Vamos começar com a frase de João. Você pode repetir comigo. Filhinhos, amai-vos uns ao outro. Não é? João quer dizer com isso, amai-vos uns aos outros, ou seja, é o amor recíproco. Ou seja, é o amar e ser amado. Então isso é maravilhoso, nós precisamos contagiar o mundo disso.
de que o certo é amarmos uns aos outros, porque isso significa amar e ser amado. Amém? Uma segunda parte que a gente pode observar era que João, aquele homem grosso, João era o quê? João era filho de pescador. Pescador. E a gente sabe que tem as exceções, mas o pescador é uma pessoa de dura realidade, não é? Então, e naquela época, então, a coisa não era muito fácil como hoje, né? A educação daquela época era um pouco difícil. E aí, João era filho de pescador, um homem grosso, como a gente leu aqui. Olha, vou repetir para vocês relembrar. João tinha um comportamento difícil. Ele era intolerante, ele era vingativo, ambicioso e ele também era uma pessoa explosiva. Vê quanta coisa difícil para um homem, né? Chegar ao ponto de dizer, ó, toca fogo nessa vila aí que eles não queriam receber. Já pensou? Agora, João depois, né? Depois do encontro com Jesus, a gente vê outro João. Após a morte e ressurreição de Cristo, João foi um dos grandes líderes ao lado de Pedro, e depois da morte de Pedro, João, porque João envelheceu, ficou bastante velho, ao ponto de carregarem ele para as igrejas, né? E ele foi líder da igreja cristã na época depois da morte de Cristo, de Pedro, e ele ficou por muitos e muitos anos, até ser exilado na ilha de Pafos, onde ele teve aquela visão e escreveu o livro de Apocalipse. Mas olha, João, ele procurou fazer uma coisa. Ele procurou ser usado pelo poder que há no Evangelho do Senhor. A transformação de João foi fundamental. Mas aí eu pergunto, eu e você, nós, a gente está fazendo como João fez? Todos nós já fomos pessoas difíceis, foi de convívio. Mas nos encontramos com Jesus, não é? E hoje a gente está se aperfeiçoando como João se aperfeiçoou, ou a gente continua na mesma coisa? Uma outra coisa que a gente precisa olhar com esse episódio de João é aquela situação de dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso é uma frase de Sócrates, filósofo grego, né, 400 anos antes de Cristo. Ele é o autor dessa frase. Diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, se a gente anda com pessoas erradas, João procurou andar com quem? Com João Batista, depois com Jesus, com os discípulos. Então, João procurou a coisa certa. E a gente? Com quem a gente está andando, né? Não é isso? Uma outra coisa, a gente tem se aperfeiçoado, há em nós um crescimento cristão, assim como houve em João? Isso é para a gente meditar e buscar esse crescimento cristão, esse aperfeiçoamento, né? Porque isso volta em forma de bênção de Deus. Porque nessa questão de se aperfeiçoar, a gente tem que ter em mente aquilo que eu sempre digo. Olha, a gente precisa ser hoje melhor que ontem e amanhã a gente precisa ser melhor que hoje. Isso é uma receita básica. Eu preciso ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então isso é importante para que a gente possa ter em mente como cristão. Uma outra coisa que a gente precisa aprender, contextualizando para o nosso dia a dia, né? A gente só dá o que tem. Olha, se você balançar um pé de manga, não vai cair maracujá, porque o pé de manga só tem a dar manga. Se você balançar um pé de laranja, não vai cair uva, porque o pé de laranja só tem laranja para dar. A gente só dá o que tem. Observe que quando João era discípulo do mundo, ele não tinha muita coisa a dar, não, né? Que herdou um bocado de temperamento, um bocado de coisa difícil. Mas, a partir do momento que ele passa a andar com as pessoas certas, ele passa a ser usado por Jesus através do Evangelho, ele passa a ser transformado, aí ele passa a ter algo de bom a dar. Porque a dar ele só tinha coisas meio ruins, né? Assim como nós. Então, eu pergunto, será que eu já tenho alguma coisa boa para dar? Ou eu vou dar ainda aquelas coisas terríveis
de antes, quando eu também era discípulo do mundo, né? Então, nós só damos o que temos. João passou a ter e nós precisamos buscar ter para dar, né? Assim, nós precisamos entender isso a partir de João, um apóstolo que viveu com Jesus, para o nosso dia a dia de hoje. E por fim, eu queria lembrar para vocês uma questão do destaque. João se destacou entre os apóstolos. Ele buscou se aperfeiçoar, ele buscou intimidade com Jesus, ao ponto de ser chamado de o mais amado, o mais querido, ao ponto de escrever 5 livros da Bíblia. Ele procurou se destacar, ele não ficou no anonimato. Se você observar, dos 12 apóstolos, tem alguns que a gente mal sabe o nome, né? Tem outros que não, estão ali, procuraram se destacar na vida cristã. Aí vem aquela minha pergunta chata de hoje, né? E eu, Ivan Menezes de Araújo, será que eu tenho algum destaque na vida cristã? Ou será que eu tenho algum destaque na minha igreja? Será que você tem algum destaque na vida cristã? Ou você está no anonimato? Ou não, irmão Ivan, você é destacado no reino de Deus como o cara que nunca vai ao culto. O senhor é uma pessoa de destaque na igreja, o senhor é uma pessoa que só quer ir no culto à noite do domingo, de manhã não vai, nas quartas não vai, podendo ir não vai. Será que você é destacado na igreja porque não faz nada? Poxa, aquela pessoa é destacada, não faz nada, só fica no banco. Então, a exemplo de João, a gente precisa trazer para o dia de hoje, para a nossa realidade em casa, no trabalho, né? Na nossa igreja. A gente precisa seguir o exemplo de João e buscarmos ter algum destaque no reino de Deus, porque isso se reverte em forma de bênção sem medida na vida do Senhor. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. É o recado de João para mim, para você, é a palavra de Deus para mim, para você. E que Deus te abençoe e seja feliz na presença de Deus, amando, respeitando uns aos outros, buscando lugar de destaque, buscando intimidade com Deus, proximidade com Deus, porque isso é agradável a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Fica com Deus. Um forte abraço.